Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do meio Jesus permaneça em nossos corações. Hoje... Aí, chegou. Primeiro, agradecer a todos vocês pelo convite. É sempre bom a gente partilhar com outros grupos, né? Conhecer esse movimento espírita, né? E para mim é sempre uma felicidade estar com os outros, né? Com todos nós que aqui estamos, né? O tema que eu trago hoje são reflexões. Obviamente, nós não vamos esgotar as nossas reflexões sobre o assunto na noite de hoje, porque é um assunto muito amplo e muito complexo, com muitas camadas. Mas hoje eu quero só trazer assim aquela faísca que vai dizer para a gente assim: preciso pensar mais nisso, né? Transformações sociais e planetárias, uma visão espírita. Essas transformações sociais e planetárias nós já estamos sentindo, né? Nós já estamos vendo tudo isso acontecer, né? Algumas ideias voltando, infelizmente. A história do nosso planeta, do ponto de vista ambiental, tendo aí preocupações graves que a gente tem que se preocupar. Então, essas transformações, elas estão acontecendo, né? E aí, nós, espíritas, como é que a gente olha isso? Será destino? Não, mas nós não temos a crença no destino. Senão o livre-arbítrio seria um equívoco, né? Então vamos lá, vamos pensar juntos, porque eu gosto de pensar junto. Tenho mania de professor. Falo muito, como todo bom professor. Não deveria, mas falo, né? Sou eu que passo para o próximo. Desculpa, gente. E aí eu pensei da gente partir de algumas premissas. Poderiam ser outras, obviamente, né? Mas eu pensei nessas aí que eu acho importante, porque elas direcionam um olhar para a gente, né? A primeira eu trago ali uma frase de um pensador italiano, Antonio Gramsci, que ele diz em uma das suas obras: pessimismo da análise, otimismo da vontade. O que quer dizer isso? A realidade precisa ser vista, analisada, esmiuçada profundamente, mesmo que seja doloroso fazer isso. Mesmo que, muitas das vezes, diante da realidade que se apresenta a nós, diante dos fatos que se apresentam à nossa frente, gere em nós assim uma angústia, um pessimismo, uma tristeza, e aí às vezes, por uma fuga psicológica, né, e aí a gente tem grupos de estudo sobre, né, Joana de Ângeles, que podem nos ajudar também nisso, a gente prefere evitar esses assuntos. Não quero saber sobre esse negócio de mudança climática, não. Isso me angustia, eu vou para a praia, né? Eu vou tomar um chuveirado, não quero saber disso, não. Não quero saber dessas notícias. Então, o pessimismo da análise é isso. Mesmo doloroso, por mais doloroso que seja, e há aqueles que, pelo ofício, pela profissão, não tem como fugir desse pessimismo da análise, né? Porque são os que estão à frente desses assuntos. Mas Gramsci também nos traz o otimismo da vontade. Ou seja, analisar a fundo, mesmo que seja doloroso e cruel, mas mantendo a esperança ativa. Esperança ativa é aquela que não só espera, mas é esperança verbo, ação, esperançar, fazer. Trago uma outra frase como premissa, que é de um pedagogo francês chamado Célestin Freinet. E ele diz
na sua 31ª... agora eu não vou levar... 31ª... Está faltando uma palavra aqui minha, mas são vários pensamentos pedagógicos, invariantes pedagógicas, lembrei. 31ª invariante pedagógica de Freinet é a última, que ele diz que é preciso ter esperança otimista na vida. Então, todos aqueles de nós que estamos nessa situação hoje de transição, né, de um planeta em transformação, de uma ebulição social de vários matizes, de várias formas, de vários jeitos, muitas das vezes somos assolados por um pessimismo que fala, precisamos abandonar isso. Ou pensamos atitudes mais extremas. E aí Freinet nos lembra que é preciso ter esperança otimista na vida. Mas não é um otimismo ingênuo. Não é aquele otimismo, está sempre tudo bom, está sempre tudo bem, o dia está sempre belo. Né? Não é esse otimismo, é o otimismo real, o otimismo que movimenta, o otimismo que acredita que é possível, que é permitido e que podemos mudar as situações que nos apresentam. Perfeito? Então, essa é uma segunda premissa. E a terceira premissa, também importante, de um pensador indiano, não vou conseguir falar aquele nome ali, mas aquele é o nome dele, né? Isso aí está numa epígrafe de um livro sobre educação ambiental e movimentos sociais, do professor Carlos Frederico Loureiro, que ele diz assim: de tanto postergar o essencial em nome da urgência, termina-se por esquecer a urgência do essencial. Então, de tanto a gente ficar apagando incêndio, né, a gente esquece do essencial para não ter mais incêndio, que é mais urgente, muitas das vezes, cuidar desse essencial, cuidar daquilo que está antes do incêndio, para não ter que ficar o tempo inteiro apagando incêndio. Né? Mas é urgente apagar incêndio. Apaga aqui, apaga ali, para cá, para lá, para cá, para lá. E o essencial vai sendo deixado de lado. Porque a gente tem pressa. O mundo atual está com pressa. É tudo com pressa. Né? O feed do Instagram, do TikTok, também tem pressa. Ele é infinito. E você vai girando ele assim, zum, 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 né? Rápido. Os vídeos agora, antigamente eram 30 segundos. Baixou para 15, 10 segundos. A gente não está tendo... No outro dia eu li não sei nem se eu posso revelar isso, mas eu li uma notícia que a gente está com uma projeção de atenção semelhante a um peixe. Né? Tamanho impacto. Não sei até que ponto isso é de fato, né, comprovado, mas é impactante. E realmente a nossa atenção está sendo prejudicada por essa velocidade com que a gente quer imprimir a vida. Né? Então, é essencial a gente olhar isso, mas a gente não quer olhar isso, porque existem outras coisas que são mais urgentes. Tem que lembrar que está comigo isso aqui. E aí uma pergunta nos vem. O que seria, então, uma visão espírita dessas coisas, né? Das transformações sociais e planetárias? O que seria ter uma visão espírita sobre isso? Será que é preciso ter uma visão espírita sobre isso? Porque isso também é uma coisa que a gente precisa refletir, questionar. Será que nós espíritas precisamos ter visão espírita sobre todas as coisas? Ou tem coisas que não cabem aos espíritas, cabem a outros setores do conhecimento humano observarem, se debruçarem, olharem e conduzirem de maneira adequada? Não sei. Joguei, pense em casa, quando estiver tomando seu banho gelado hoje, lá, estiver cantando no banheiro, você pensa, será que o espiritismo tem que ter resposta para todas as coisas do mundo? Né? E reflitam, não percam a noite de sono, porque é ruim para a memória, tá? Não vale a pena também por isso. Mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Mas o que seria uma visão espírita das coisas, né? A gente tem uma base. Nós espíritas temos uma base para termos uma visão espírita das coisas.
Ok? Que bases são essas? Os 5 princípios básicos da doutrina espírita, que estão principalmente nas 5 obras fundamentais que a gente geralmente estuda no centro espírita. Algumas mais e outras muito menos, né? Que é o Livro dos Espíritos, Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno e Livro dos Médiuns. Beleza? Ali estão esmiuçados, bem ali mastigados, linha por linha, esses princípios básicos. O Espiritismo parte da existência de Deus. Deus existe. Está lá na pergunta 14 do Livro dos Espíritos. Eu sempre gosto de citar essa. Vocês vão ver em todas as palestras minhas eu citando essa pergunta. Porque, parênteses aqui. Aliás, é costume com a minha palestra que de vez em quando eu faço uns parênteses assim. Quando eu li o Livro dos Espíritos, a minha mente infantil ressurge. A minha criança interior aparece. E eu sempre imagino um diálogo do tipo, os espíritos, né, repletos de conhecimentos universais, olhando para Kardec, fazendo umas perguntas que eles falam assim, meu Deus. Aí eu fico imaginando lá a historinha assim, né? Os espíritos assim, não, responde você agora que eu estou cansado. Responde, eu já falei lá na pergunta, 3 perguntas anteriores, ele está perguntando de novo. Responde ali para ele, vai. Aí vai lá o espírito responde. Aí o Kardec vai e pergunta mais um pouquinho sobre a mesma coisa. Aí fala, assim não dá, não. Está todo mundo cansado. Eu fico imaginando esse diálogo desse jeito, né? O Kardec ali, como se fosse uma criança, como nós. Claro que uma criança, Kardec, né? Vamos aí. Dei aí para mim uma liberdade poética para o meu pensamento infantil. Mas eu penso, né? Mas por que isso? Aí vai, vamos lá, deixa eu te explicar. Como é que eu vou explicar de novo a mesma coisa de um outro jeito? E na pergunta 14, para mim, isso é muito emblemático. Kardec vem, desde a primeira pergunta, querendo saber a natureza de Deus. O que é Deus? Como é que a gente pode saber que ele existe? Como é que a gente confirma? Mas se ele existe, ele é infinito. Ele é finito, ele é eterno. E os espíritos estão lá respondendo a ele, não vai dar para você não vai poder entender muito bem, mas isso aqui já dá para entender um pedacinho. Aí Kardec, não, mas se eu pegar esse pedacinho, aí os espíritos, então tá, vamos lá. Esse pedacinho eu explico assim, assim, assim. Aí o Kardec, mas esse assim, assim, Aí chega na pergunta 14, eu não lembro agora o que era exatamente a pergunta, mas eu lembro da resposta dos espíritos, que é o que ficou marcado. Que os espíritos disseram assim, Deus existe, e é tudo que precisa saber. Ou seja, Kardec, nós estamos perdendo tempo com esse negócio de ficar perguntando o que é Deus. Você não vai conseguir entender. A gente está passando já 14 perguntas, você só pergunta o que é Deus. A gente tem outras coisas para fazer. É a urgência do essencial dos espíritos, né? Os espíritos têm urgência do essencial. Aquilo não era essencial. Mas eles lá bondosamente responderam, ok. Então ele diz assim, Deus existe e é tudo que precisais saber. Ponto. Não teve reticências, não teve coraçãozinho, ponto. É uma afirmação. Deus existe e é tudo que precisais saber. Ponto. E depois o Espírito vai dizendo, vai deixando claro para a gente qual é a grande finalidade da doutrina espírita. Reforma. Vocês sabem, né? Achei que era só eu que tinha lido essa questão, mas o pessoal leu. Ele ali explica que tudo que eles vinham trazer, em todas as obras que vieram naquele momento, como a primeira obra, Livro dos Espíritos, depois as outras, era exclusivamente, vamos dizer assim, para a nossa reforma íntima. Ponto também. Mais nada. É isso. 5 livros complexos para aprimorarmos nosso eu. É isso. Não é para a gente ficar deleites intelectuais sobre a natureza íntima do perispírito. Não. É para a reforma íntima. Se esse deleite não serviu
para eu doar mais amor, a finalidade não foi alcançada. Certo? Lá na pergunta 14, já no início os espíritos já apontaram, ó, estamos perdendo tempo, vamos agilizar isso aí, que tem coisa mais importante para a gente falar. Então, a existência de Deus, Kardec, depois que escreve o livro, ele vai escrever a introdução, e ele diz isso lá, né? É a premissa, é o primeiro movimento. Crer, né? Entender que Deus existe. Imortalidade da alma também é uma premissa importante para se ter uma visão espírita do mundo. Saber que nós não temos essa única existência, que essa existência, depois que o corpo vai cumprir os seus ciclos biogeoquímicos junto à Terra, a gente continua. Ok? Quando o nosso corpinho vai lá e vira pozinho, né? E depois, né, desaparece tudo. Né? Vai se transformando por aí. Né? A gente continua. Imortalidade da alma. Pluralidade das existências. Interessante isso, né? Imortalidade da alma e pluralidade das existências. A existência aqui, ele está falando no sentido de existência encarnada. Aqui no corpo de carne, esse que a gente está entendendo aqui no nosso planetinha de segundo nível. Vamos lembrar que a gente está no planetinha de segundo nível ainda. Né? A gente saiu do primitivo, estamos no prova de expiações, dá falta aí uns degraus. Né? Então, é nesse lugar aqui, existência nesse lugar. Ou seja, a gente volta, e a gente volta, e a gente volta, e a gente volta. Para quê? Item A, para se divertir. Item B, para chatear o vizinho. Item C, para autoconhecimento e reforma íntima. Certa resposta, muito bom. Para isso que a gente vai e volta, né? Pluralidade dos mundos habitados, através do conhecimento vindo dos espíritos, nós espíritas entendemos que é possível, sob outras formas, ter vida em outros mundos do nosso universo. Não só nos mundos físicos do universo, mas na espiritualidade, na erraticidade. Né? Então, outros lugares do universo são povoados por essa alma imortal, que não necessariamente dentro de um corpo físico como o nosso, mas estão aí povoando o universo. Tá? E esses espíritos que continuam existindo, que voltam várias vezes nos planetas que eles estão, que habitam vários mundos pelo universo, podem se comunicar com esses que estamos aqui, encarnados. Alguns de vocês estão vendo, né, que essas cadeiras que aparentemente estão vazias estão ocupadas. Eu não estou vendo, mas eu acredito que tenha gente aqui que esteja vendo esse salão mais lotado do que ele está. Né? Gente aqui sentada, gente sentada aqui. Né? Provavelmente sim. É assim que eles se comunicam. Né? Os médiuns têm essa capacidade biológica, biológica, já estava lá no livro dos médiuns, e hoje já tem pesquisa na USP, traçando um caminho para entender genética e mediunidade. Está lá, está começando, mas já existe um caminho de investigação. Então, esses espíritos também se comunicam. Então, essa é a base que sustenta um olhar espírita sobre as coisas. Perfeito? Todo mundo na mesma página que eu? Show. E aí uma outra premissa importante, duas outras premissas muito importantes para um olhar espírita, aí mais voltado para os valores ético-morais do espiritismo, né? Que é a epígrafe do Evangelho segundo o Espiritismo, na capa lá, né? A folha de rosto do livro do Evangelho, está lá. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, as questões não têm uma existência mágica, fantástica para nós espíritas. Ok? Elas têm explicações.
Elas têm que ter senso, bom senso. Tem que fazer sentido. Certo? Tem que passar por aqui. Beleza? E o principal valor ético-moral de nós espíritas, fora da caridade, não há salvação. Obviamente, essa caridade com um olhar muito amplo e complexo. Não é só a caridade material. É a caridade no falar com o outro, é a caridade em enfrentar o centro de Macaé, o trânsito de Macaé para Rio das Ostras, sem dar, né, um pio de nervoso, né, sem xingar ninguém, né? Chegar aqui e falar assim, graças a Deus, não xinguei ninguém. Ainda cheguei no horário, ó que bom. Né? Então, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não há salvação. Não é fora da mediunidade, não há salvação. Não é fora do centro espírita, não há salvação. É fora da caridade. Isso é bem emblemático. Né? Se estamos fazendo caridade, estamos dentro dos valores ético-morais. Por quê? A caridade é ligada ao amor entre os outros, uns aos outros. Sem amor não há caridade. Há somente um gesto que vai ser computado, né? Ok, tem seu mérito, mas é um gesto. A caridade, ela engloba o amor, tá? O amor para com o outro e para consigo mesmo. E aí, é sobre esse mundo também, depois a gente vai ver mais na frente outras coisas, é sobre esse mundo que nós devemos lançar a visão espírita. É esse mundo aí que está nos apresentando. As notícias estão meio atrasadas, né? A gente pode... Meio atrasadas, porque algumas permanecem no mesmo espaço-tempo, né? Mas está lá, ó. 2023 já não é mais o mais quente, já tem mais quente para cá, né? 2023 é o mais quente em 174 anos, confirma o relatório. Putin diz que a guerra na Ucrânia está se tornando global, o risco de uma guerra mundial. Após 100 anos, Previdência enfrenta déficit e envelhecimento da população. Mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo, diz a ONU. Então, esse é o mundo. Lembra lá do Gramsci? Pessimismo da análise, otimismo da vontade. Então, a gente vai ter o pessimismo da análise. Vamos olhar isso aí com profundidade, sem temer essa realidade. Mas vamos respirar fundo, vamos falar assim, não, peraí, mas a gente tem que prosseguir. A gente não pode simplesmente olhar e falar assim, então, já que está tudo acabando, né? Vou lá cumprir o meu papel, vou lá todo dia lá no Suave Caminho, tomo minha água fluidificada até o mundo rachar no meio. Né? Não é isso. É com otimismo da vontade. É olhar isso e falar assim, o que eu posso fazer nisso? Então, vamos lá. Usando as premissas anteriores, aquelas 3 frases, e as bases que sustentam uma visão espírita de mundo, o que podemos oferecer a este mundo? Entendi o silêncio reflexivo. É uma pergunta, né? É uma pergunta profunda. E é mesmo. Usando as premissas anteriores, manter a esperança otimista na vida, a urgência do essencial, o otimismo da vontade, olhando as bases espíritas, pluralidade das existências, comunicabilidade, mortalidade da alma, etc. O que podemos oferecer a este mundo? Porque a gente tem aí Vocês concordam que a gente tem um tesouro nas mãos? Concordam? Foi um sim meio temeroso. Um sim. Nós temos um tesouro na mão de conhecimento? Sim. Não é o único tesouro do mundo, isso é importante a gente dizer. Não é o único, mas é um tesouro. Né? É um conjunto de conhecimentos que nos dá ferramentas,
potências, que nos dá força para entender e olhar tudo aquilo que a gente viu lá de outro jeito e alimentar a esperança otimista na vida. Certo? Certo, gente? Ah, tá. Então, o que nós podemos oferecer ao mundo? Vamos lá. Ah, Fábio, mas eu sou tão imperfeito. Eu sou tão... Ainda tenho tanta maldade no meu coração. E a gente vai, né? Oh, como eu sou. E aí, o Kardec, aquele lá que fica cutucando, né? Perguntou assim: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? O que Kardec queria saber com isso? Quem arrisca? Ele quer saber assim, a gente já nasce assim, uma galera nasce mal, outra galera nasce boa, e essa galera fica lá se degladiando pelos espaço-tempo da humanidade, ou todo mundo nasce igualzão e vai se melhorando, uns mais rápido, outros mais lentos, outros, né? Vão para cá, vão para lá, a gente vai falar aqui que é esse vão para cá, vem para lá, mais à frente, né? É isso que ele quer saber. Se essa humanidade criada por Deus, se ela foi criada já cindida, assim, não, esse pessoal aqui vai ser um pessoal do mal, que a gente precisa ter uma galera dark aqui, né? Então, não, esse aqui são os angelicais, né? Que somos nós aqui, obviamente, né? E aí os espíritos respondem: são os mesmos espíritos. Óbvio, né, gente? Razão, ó. Uma coisa interessante quando a gente lê o livro dos espíritos é que quando a gente vê a resposta, fala assim, é óbvio, né? Mas é um óbvio que demora para cair a nossa ficha. Cair a ficha, eu já descobri que é uma gíria de pessoas mais antigas, como eu, né? Falo isso para alguns alunos, eles ficam assim, que, professor? Sabe nem o que é ficha. Então, são os mesmos espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, peraí. Peraí, Fábio, que está dando um nó aqui na minha cabeça. Aqui. Então, assim, eu sou esse aqui, pobre coitado, perfeito, arrasado pelo tempo. Né? Mas, se eu melhorar, eu posso ser um espírito bom. Então, é isso. Então, tem um caminho ali que eu posso... Que caminho que é? Lembra lá dos valores éticos, morais do espiritismo? Fora da caridade não há salvação, fé raciocinada, e outros tantos que a gente conhece. Amor, benevolência, indulgência, humildade, afabilidade, doçura. Né? Aquela página que a gente sai correndo dela, né? A gente, quando está lendo o Evangelho, diz, não, essa página pula, né? Que é caracteres do homem de bem, né? Não, essa aqui a gente lê depois, né? Pula ela. Porque ele vai lá, bota várias características, vai lendo assim, não, eu não faço isso. Aí no final ele diz assim, aqui estão algumas. A lista é maior. A gente fez uma síntese para a gente entender. Mas beleza, tá lá. É um roteiro. Então dá para fazer esse caminho. É possível, porque são os mesmos espíritos. Aí a gente vai lembrar dos espíritos aí nossos, né? Que a gente guarda imenso carinho. Dr. Bezerra de Menezes, é uma alma boa, mas ele é o mesmo espírito que eu. Eurípides Barçanufo, que espírito. Mas ele é o mesmo, veio do mesmo lugar, do mesmo jeito. Pode pensar qualquer outra aí que vocês acham. Chico Xavier, Chico Xavier, o mesmo, igualzinho nós. Tem as mesmas potências, foram criados pelo mesmo Criador, tem as mesmas possibilidades, tudo igual. Então, o que diferencia? Porque, assim, a gente pode pensar aí que, para além da questão mediúnica do Chico, o Chico fez uma diferença no mundo. Ele trouxe a visão espírita de mundo e fez ela agir no mundo. Certo? Né? Então,
Antes da gente chegar lá, isso aqui é importante também para a gente saber. É que eu estava pulando um slide, me perdoe. Da nossa necessidade, porque a gente podia pensar, né, aqui no anterior, tá bom, como alguns de nós pensam, então eu vou me isolar do mundo, porque o mundo é mau. Eu posso melhorar, mas o mundo é mau. Então eu vou me afastar desse mundo. Lembra do pessimismo da análise, que a gente às vezes foge dele? Né? Vou me afastar dele porque ele é perigoso, ele é tentador, ele vai me derrotar. Vou lá para o Himalaia, vou ficar lá junto com os monges, meditando 24 horas por dia para elevar a minha alma e então ser um espírito bom. Não ri não, que é sério. Eu vou para lá, eu vou me afastar do mundo. Não preciso nem ir para o Himalaia, não. Eu me afasto do mundo de outro jeito. Né? Até estando no mundo, eu me isolo. Não quero saber mais de nada. Só quero saber de orar, de ler, de fazer essas coisas. Não quero saber nem... Não vai nem na minha casa, porque a energia muda. Eu sou sensível, que eu já estou me elevando. Né? Então, aí os espíritos... É óbvio que Kardec perguntou isso, né, gente? Óbvio. Mas então, aquele pessoal que vai lá, fica lá, sozinho se eleva? Óbvio que ele perguntou. E aí, pergunta 877, dentre outras tantas sobre o assunto, tá? Conforme eu falei no início, eu pesquei algumas, mas depois vocês têm que ir lá e ler todo o capítulo para ter um entendimento total. Beleza? Por quê? Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais, ou seja, isso aí já está partindo do pressuposto que nós não nos desenvolvemos sozinhos. Não tem como. O processo educativo, ele é um processo de partilha. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos conviver. Então, para eu educar o meu espírito, eu tenho que estar com o outro. Porque esse é o processo de educação. Não há processo de educação sozinho. Eu só me educo em relação. É uma relação. E aí ele pergunta, na necessidade que o homem tem de viver em sociedade, porque nós temos essa necessidade para nos educarmos, nascem-lhe obrigações especiais e os espíritos não titubearam. Sim, sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. O destaque é meu, tá? Não é de Kardec, não. Então, sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Quem fez isso muito bem aqui na Terra? Muito bem, Jesus. Eu estou vendo que vocês estão com a ponta da língua. Jesus. Jesus foi o que mais respeitou o direito dos outros. Em nenhum momento ele fez acusações, ele mobilizou uma sociedade inteira da época. Foi crucificado por isso. Porque causou perturbação social, porque ele via uma sociedade que ele falou assim, não, essa sociedade está doente, eu preciso fazer algo. E fez. Simbora. O que para um é supérfluo não representará para outro necessário reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim. Segundo as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida
de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, olha que ele já fala até na moeda, lá do 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura e conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achei lindo isso aqui, o Espírito falando, parece até nosso colega, assim, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repouse a cabeça? O homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Importante isso também, né? A gente estava falando de direitos, e aqui a gente está falando das extravagâncias. E de que às vezes, né? Como ele falou assim, ridículas extravagâncias. Você usa esse termo, Eduardo, ridículas extravagâncias, pessoal, você, né? Mas foi um espírito lá do Livro dos Espíritos, não foi eu não. Ridículas extravagâncias. Está lá. Tá? Então, vai depender muito dessa situação, né? Ele fala ali, 50 mil, quando está 10 mil, nossa, como eu sou desgraçado. Mas você já ainda tem 10 mil libras. E quem não tem nada? Isso aí está naquela parte do Livro dos Espíritos sobre o necessário e o supérfluo, que é muito importante da gente ler e entender, para entender o nosso papel em todo esse processo ambiental, ecológico, que a gente está vivendo hoje. Tem ligação direta com isso. Necessário e supérfluo. Né? Vamos seguir. Peraí, pulei? Não. Então, o que será que fez a diferença entre, já que eu sou o mesmo espírito, que é o mesmo, vocês entenderam, né? Não que é o mesmo, mas nasci do mesmo lugar, né? Deus me criou igualzinho a ele, ao Chico Xavier, a Bezerra de Menezes, ao Eurípides Barçanufo, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros aí que a gente pode citar uma lista aqui. Só de espíritas, eu falei só de espíritas por enquanto. Tem outros não espíritas também, que estão no mesmo processo. Qual é a diferença minha da trajetória deles? As escolhas. Tem um autor atual, é um ativista pela paz, um indiano britânico, né? Que já está há 50 anos morando na Inglaterra. Uma das façanhas dele foi fazer a marcha pela paz contra os artefatos nucleares, em que ele partiu, se eu não me engano, da Índia até Washington, a pé. Isso mesmo, a pé. Há 50 anos atrás, lá, não é agora não, que tem Uber, essas coisas não. É a pezão mesmo, canela. Né? Manifestando, organizando ativismo pela paz. O nome é Satish Kumar. Procurem esse livro, Amor Radical. Nesse livro ele fala o seguinte, o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho amar. Eu não preciso esperar amar alguém para poder amá-lo. Eu escolho amar alguém. Eu escolho fazer esse caminho. Eu posso fazer o outro. E esperar que o sentimento brote, como os românticos, né? Na fase romântica aí da nossa arte, é que surgiu a ideia da inspiração. Para a gente fazer música, eu tenho que me inspirar. Né? Só que antes dele, música era... Senta aí que tem que dar comida para os 20 filhos aqui, vamos fazer um prelúdio com uma sinfonia, paga, me dá o dinheiro. Quer mais uma? Eu faço mais 3. Né? Então, amar é uma escolha. É uma escolha. A gente escolhe fazer algo com amor. E será que estamos escolhendo certo para construir essa sociedade amorosa e justa que queremos? Não só nós individualmente, tá? Vamos pensar aqui, nós enquanto sociedade, para não ficar essa coisa também, eu sou tão culpado. Não é isso que eu quero aqui, tá? Vamos sair desse lugar. É óbvio que cada um vai fazer a sua autoanálise ético, né?
dentro da sua ética, para ver qual é o que eu posso, aonde eu posso caminhar para além, né? Mas pensando em termos de sociedade, será que a gente o tempo inteiro ouve, vamos construir uma sociedade mais amorosa, vamos construir uma sociedade mais justa? Será que as nossas escolhas estão levando a isso, enquanto sociedade? Será que estamos escolhendo aí, no mundo, ações que nos levem a esse mundo de regeneração, de amor, de fraternidade, que a gente tanto deseja? Que a gente chega aqui no centro, aqui é uma maravilha, né? Uma fraternidade. Quando chega lá fora, é difícil. Então, como é que a gente constrói o lá fora para ficar igual aqui dentro? Enquanto coletivo, não enquanto eu, indivíduo. Eu participar coletivamente de uma ação coletiva para construir isso lá fora. Já que é tão bom estar aqui, né? É tão bom ter a prece, ter a espiritualidade, ouvir boas palavras, ter o consolo, ter o amigo que abraça, ter o amigo que acolhe. O amor é uma escolha. O amor é uma escolha. E essa escolha, dentro da nossa prática, da nossa visão espírita, tem um nome de livre-arbítrio, que hoje, inclusive, é muito estudado pela neurociência, né? Não vou entrar nesse mérito hoje aqui, mas quem quiser, para ampliar a visão desse livre-arbítrio, dos limites também desse livre-arbítrio, acho interessante, porque a neurociência traz uma ideia diferente de livre-arbítrio, traz uma ideia de limites que casa um pouco com a ideia de seres encarnados que precisam realmente ter algumas questões a mais ali, para entender esse livre-arbítrio nesse momento nosso, da nossa transição, da nossa evolução. Oi. Falta quanto? 10 minutos, tá, eu chego lá. Então, liberdade moral do homem, faculdade de guiar-se conforme a sua vontade na realização de seus atos. Ensina os espíritos que a alteração das faculdades mentais, por uma causa acidental ou natural, constitui o único caso em que o homem se vê privado do livre-arbítrio. Fora disto, é sempre senhor de fazer ou não fazer uma coisa. E aí a gente lembra sempre, né? Aquelas histórias que a gente vê por aí, né? Pessoas que... Uma situação. Pessoas que têm muito dinheiro e escolhem não dividir o seu dinheiro. E pessoas que não têm nada, às vezes, e dividem o nada menos um com outras pessoas. Que agregam, que fazem movimentos coletivos, mesmo não tendo nada para oferecer. Tem a história do Chico, né? Sempre levava comida numa comunidade lá onde ele morava, e em determinado dia ele só tinha água. Ele falou assim, vou levar água. E foi e levou água. Aí chegou lá, o pessoal estava com fome, Chico chega com água fluidificada lá, e falou assim, Chico, água, Chico, não vai dar, né? A água não vai dar. E o Chico lá tentando, né, com aquele amor escolhido, o amor escolha, conversando, de repente, no alto, assim, na estrada, passa um caminhão, buzina assim, alguém conhece seu Chico? Aí todo mundo, seu Chico aqui. Não, eu tenho uma entrega para ele. É um caminhão cheio de comida. Aí começou a descer as comidas, mas como que você sabia que eu estava aqui? Não, eu passei na sua casa, aí tinha um senhor barbudo, e ele falou assim, o Chico está lá, e deu o endereço. Esse senhor era Bezerra de Menezes, né? Então, assim, o Chico escolheu, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido. Falou assim, hoje eu só tenho água, não vou. Ou então só vou lá para dizer para o pessoal, olha, gente, só tinha água, hoje não vai ter entrega nenhuma. Que triste, né? Ou então nem vou lá, porque eu não vou sair de lá, né? Na verdade, né? Se eu for, eu fico por lá, né? Mas ele foi lá e foi. Juntou as forças dele, ou não, eu tenho que ir lá, vou levar alguma coisa, nem que seja água. Nem que seja água. Vamos passar para o próximo ali, acho que não precisa. E aí lá no Livro dos Espíritos, aquilo lá é o vocabulário espírita, tá?
se eu não me engano, está nesse livro aqui, ó, Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, que é o livro anterior ao livro dos Médiuns. A primeira edição, antes de ter a edição Livro dos Médiuns, tá? Mas acho que no Livro dos Médiuns também tem esse capítulo, Vocabulário Espírita. Acho que existe lá também. Livre-arbítrio. Tem o homem livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Por isso que destino para a gente não cola. Porque nosso destino é vir a ser. Nós somos um vir a ser. O que é vir a ser? Nós estamos em processo. A gente não está acabado e não estará acabado. Não existe um final ali. Tem que chegar lá. Não, a gente vai melhorando e à medida que melhora, melhora mais um pouco. À medida que melhora mais um pouco, melhora mais ainda e vai melhorando. Por quê? Se a gente tiver um final, a gente chegou aonde? Na perfeição. Perfeito só é? Então todo mundo vai ser Deus? Não dá. A gente já sabe lá no capítulo 1 que não dá. Ou é um, né? Senão dá ruim, né? Então, a gente vai chegando, mas a gente vai estar sempre num processo de vir a ser. Sempre no processo de transformar-se, o tempo todo. Tá? E aqui ele diz explicitamente isso. Sem isso, o homem seria uma máquina. Você teria um destino lá, e aquele destino já está traçado. Você só tem que chegar e vivê-lo. E não é assim. Não é assim que pensa o Espiritismo. Então, nós temos a liberdade de escolher. Nós temos a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Óbvio, né? O cérebro não está maduro. Se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com a sua idade, reclama a criança, aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. E por aí vai. Né? Depois, com calma, vocês olhem lá no livre-arbítrio para entender esse mecanismo, porque ele é poderoso para a gente. E é ele que vai fazer a gente lá no início, lembra do tema da palestra, transformação social e planetária? O que nós espíritas fazemos sobre isso? São as escolhas. A gente tem o poder de escolher o que fazer. E o amor é uma escolha. Então, né, estou dando todas as pistas, acho que está ficando fácil, né? Vou passar isso aqui. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência das provas e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos submetemos voluntariamente. Ou seja, nós, quando estávamos lá na erraticidade, vimos para onde estava caminhando a sociedade, porque quando a gente está de um outro lugar, nossa visão sobre as coisas é mais ampliada, né? A gente falou assim, eu quero descer lá na Terra nesse momento. Eu quero participar disso, porque eu quero participar dessa transformação. Escolha. Escolha. Nós também escolhemos isso. Então, escolhemos estar aqui nesse momento. E como sociedades encarnadas, escolhemos trazer a Terra ao ponto em que ela está hoje. As duas são escolhas. E é bom a gente refletir isso, porque não há destino para a ciência espírita, para o pensamento espírita. Estava escrito que a gente ia secar o planeta? Não, não estava escrito. Assim como não está escrito que uma pessoa vai adquirir determinado vício. Não está escrito. É uma escolha. Estava escrito que ele ia ter aquele vício. Não, não estava. Como dizia meu amigo Geraldo Guimarães, não estava no contrato reencarnatório. Né? Foi uma escolha que você fez aqui, e aí as escolhas têm consequências. Né? Então, o lugar que a gente está hoje na sociedade é um lugar resultado das nossas escolhas coletivas. É o resultado das nossas escolhas coletivas. Obviamente, com várias camadas, que aí só um seminário poderia começar a dar conta disso. Mas está atrelado a essas escolhas. Né? Cabe à educação combater essas más tendências. Ela terá êxito nesse combate quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral,
chegar-se a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Obviamente, esse também é um pensamento de educação do século XIX. Hoje a educação ela faz esse mesmo processo, mas de outra forma. Tá? É de outro jeito. Mas é isso. A transformação também se dá no processo de uma nova cultura, criarmos uma nova cultura de existência. E aí nós temos opções. Já existem opções no mundo para fazermos boas escolhas. Já existe educação antirracista, respeito ao direito dos outros, amor radical, agroecologia. Já existem boas escolhas. Produzidas por quem? Por nós, seres humanos. Nós produzimos isso. Isso não é místico que veio lá do céu e baixou a educação antirracista, não é isso. Nós, seres humanos, somos capazes de produzir essas coisas. Não somos só capazes de produzir bombas e outras coisas, destruição. Somos capazes de produzir isso. E somos capazes de ter esse resultado no mesmo planeta que tem aquele resultado. Prática ancestral promete soluções para mitigar as mudanças climáticas. Sistema agroflorestal promove redução de efeitos na seca na Amazônia. Vacina contra o câncer. Tratamento inovador está em teste e promete cura definitiva para alguns tipos da doença. Mãe que deu água com açúcar para bebê que chorava com fome ganha alimento da sociedade vegetariana brasileira. Aquela que a gente chama de chato, pessoal chato. Né? Eu sou um dos chatos, tá? Os veganos, vegetarianos, viram lá a mãe que estava dando água com açúcar para o bebê que estava com fome, foi lá e deu alimento. Alimento da onde? Alimento da agroecologia, alimento sem agrotóxico, alimento produzido por pessoas que escolheram o amor. E que não são Bezerra de Menezes, Chico Xavier, são pessoas que às vezes são anônimas. A gente nem sabe o nome. É um seu Zé em algum lugar aí que está plantando agrofloresta. E por que ele faz isso? Porque ele tem esperança otimista na vida. Ele tem otimismo da vontade. Ele está vendo o planeta daquele jeito, ele está vendo a vida social daquele jeito, e ele fala assim, a gente pode construir outro jeito de estar aqui. Mais colorido, mais diverso, mais amoroso, menos violento, mais justo, mais igual. É uma escolha. É uma escolha. E escolha de lado. Né? Jesus escolheu. Na época dele, teve as suas consequências. E é isso, num mundo que estentora ainda o mal, né? Que tem ainda a pujança do mal, muitas das vezes quem traz o amor sofre algumas sanções. Mas é preciso ter esperança otimista na vida. Que eu possa ter trazido um pouco aí de faísca nesse otimismo, de a gente pensar que eu posso ainda escolher uma outra sociedade, construir ela com outros que também fizeram a escolha comigo, dar o braço e seguir. Porque tem. Não tem como dizer que não tem. Tem. Está ali. É só a gente procurar, entender, abrir-se para, né? Abrir o coração para receber isso e apostar, escolher amorosamente. Que a paz de Jesus nos envolva nessa noite.